hoje foi uma coisa que eu não consegui entender. A forma como o Palmeiras se apresentou é uma coisa que a gente não consegue explicar. Quero te contar também se a Roma fez ou não proposta pelo meio-campista e atacante Maurício do Palmeiras. Para completar, Danilo vai ou não virar jogador do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores importantes sobre a difícil negociação com o Botafogo, últimas de mercado, bastidores, finanças. Para quem sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hoje foi uma coisa que eu não consegui entender. A forma como o Palmeiras se apresentou é uma coisa que a gente não consegue explicar. A diferença do time que jogou fora de casa contra o Coritiba e do Palmeiras que perdeu para o Atlético Mineiro. Pô, joguei no Galo, gosto demais do Galo. Mas o Galo era 10º colocado, 27 pontos. Chega para jogar contra o Palmeiras em casa, Palmeiras favoritaço, com o time com retorno do Paulinho, né? Mais ou menos, mas tudo bem. Emiliano Martínez voltando, Giai voltando, um time mais equilibrado, um time melhor, mais bem postado, não fez um primeiro tempo ruim, embora tenha empatado 0-0, conseguiu criar oportunidade, conseguiu ter o controle do jogo, teve só a grande chance o Galo com o Cassierra, lá com o Carlos Miguel fez uma grande defesa, mas no segundo tempo um time desconcentrado, a começar do Carlos Miguel. O Carlos Miguel não pode tomar o gol que tomou, né, gente? Eu sei que a primeira coisa que vocês querem perguntar quando acontece alguma coisa é com relação ao goleiro. Carlos Miguel não pode tomar o gol que tomou. Goleiro de time grande não pode ser o melhor em campo de uma partida e ser o protagonismo negativo no jogo seguinte. Não pode tomar um gol como esse, uma bola fácil na mão dele. Quer pegar a bola para sair jogando. A bola hoje está sempre molhada. Você pode fazer 2 tempos, quer segurar. Despretensiosa a bola ali, não esperava, não entendeu, né, que tinha que fazer uma coisa simples, quer segurar a bola, deu de presente para o Vitor Hugo fazer o primeiro gol do Galo. E aí, de um jogo que estava tranquilo, que o Palmeiras estava administrando, o jogo vira completamente. Até porque um outro capítulo. Hoje, 2 destaques negativos muito grandes. Primeiro, o Carlos Miguel. O jogo estava controlado. O Palmeiras estava dominando o jogo. O Galo não chegava, só se defendia. Aí chuta uma bola no gol aos 9 minutos do segundo tempo, a bola dá um rebote que não pode, né? E aí toma o gol. Depois, outro protagonismo negativo é o Abel. O que o Abel fez hoje, gente? O Abel é o treinador vencedor, mas o treinador, o papel do treinador, muitas vezes, e que o treinador precisa entender, e às vezes quer ser protagonista, e às vezes quer mexer no time como não deve, tá? E o Abel pegando a bola, acho que ele tá mostrando pro Carlos Miguel o que tem que fazer, ó, 2 tempos, deixa ela bater, ela vai pro chão e aí pega. Era assim que tinha que fazer. Era simples a bola, era simples, não tem que ficar explicando muita coisa para vocês. A bola era simples. A decisão errada é de tentar segurar a bola para botar ela em jogo rapidamente. Uma bola que ela hoje está sempre molhada, hoje ela, se você não está esperto, ela acaba passou no meio das mãos dele e deu um rebote. Gol horroroso. Gol que um goleiro do time do tamanho do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo não pode tomar. Não pode tomar. Gol horroroso hoje. Gol horroroso. Gol que um goleiro do tamanho do Carlos Miguel, que para mim tá brigando por vaga na seleção, não pode tomar de jeito nenhum. É inadmissível tomar um gol como esse. Uma falha grotesca, grotesca falha do Carlos Miguel hoje. E aí o Abel, a função do treinador primeiro é ajudar o time. Tem que ajudar o time. O treinador está ali para ajudar o time. E muitas vezes as mexidas que faz quando quer chamar o protagonismo atrapalha o time. O treinador não pode atrapalhar o time como fez o treinador do Palmeiras hoje, o Abel. Ele mexeu no time quando estava perdendo de 1-0. O Palmeiras estava controlando o jogo, ia continuar controlando. Ia continuar controlando, ia continuar tendo oportunidades, ia continuar tendo chance de empatar e virar o jogo. Mas o que ele faz? Ele tira o Giai, tira o M. Martínez, que era o quê? Que estava jogando como o primeiro tempo com o Palmeiras controlando? Estava jogando ali por trás o Gomes e o M. Martínez. O Murilo estava saindo ali pelo lado direito. O Giai estava lá de ponta direita, que também não cria nada, né? Nunca vi o Giai fazer uma jogada de fundo no 1 contra 1. Tá certo que hoje estava o Maurício e o Giai por ali, não tem ninguém por 1 contra 1, né? Mas o Maurício espetado, acho que ele já ocupa um espaço que a marcação vem e aí ele pega a bola e toca para trás. Não acontece nada. Não acontece nada. E aí, quando ele tira o Giai e coloca o Vitor Roque, ele tira o M. Martins e coloca o Felipe Anderson. Aí deixa 3 jogadores para defender atrás. O Piquerez,
o Murilo e o Gomes. O lateral esquerdo, não tem, porque o Piquerez veio ser zagueiro. Não tinha ninguém, era o Arias que tinha que fazer ali. Do lado direito, era o Felipe Anderson que tinha que fazer ali. Ou seja, abriu o time completamente, destruiu o sistema defensivo do Palmeiras. Por um momento, quase que funcionou. Sabe por quê? Porque o Felipe Anderson recebeu uma bola que o Arias atravessou e conseguiu empatar o jogo. Quando ele empata o jogo, ele teve mais uma chance de arrumar o time defensivamente, de trazer mais um jogador, de preencher o espaço que o Palmeiras estava dando para o adversário. Mas o que aconteceu? Nada. O Abel continuou com uma formação, com 3 jogadores defensivos. O Palmeiras, poucas vezes a gente viu com o Abel um time tão bagunçado dentro de campo como esse time do Palmeiras estava. O segundo gol do Galo, quem deu o combate foi o Felipe Anderson de zagueiro. O Gomes virou centroavante, o Heitor, que entrou depois, o menino, de lateral direito. Que Palmeiras é esse? O Palmeiras vence muitos jogos, vocês sabem como, a gente sabe como. Na organização. Um time que não se desmancha, um time que luta, que briga e que tem um posicionamento que não muda. Tá certo quando tá acabando o jogo, o Gomes se lança lá para frente, mas aí fica um volante, o time tá organizado, o time defensivamente está bem postado. O que aconteceu hoje foi uma bagunça. Foi um time que não tinha defesa, não tinha meio-campo, não tinha ataque. O Gomes virou centroavante. O Felipe Anderson virou zagueiro. O Heitor virou lateral direito. E como é que vai defender? O Galo só não ganhou demais. Primeiro porque esse jogador aqui, esse Minda, no finalzinho perdeu um gol que não é para perder. Porque o Atlético, se ele coloca o Dudu, se ele coloca um jogador rápido pelo lado, esse Minda é mais ou menos, se ele tem 2 jogadores, se ele põe o Dudu ali do lado esquerdo em cima do Felipe Anderson, eles iam ter chance de fazer o 3º, o 4º gol. Parece que o Palmeiras estava pedindo. O Abel não pode. O Abel, como treinador do Palmeiras, que é um time de ponta, um time que está brigando ponto a ponto com o Flamengo, o Palmeiras não pode ter um time tão desorganizado como estava hoje. Não pode perder uma oportunidade como essa, porque o Flamengo jogou antes e empatou com o São Paulo em casa. Né? O Flamengo também deixou 2 pontos pelo caminho, porque o São Paulo está ali no meio da tabela. Como está o Galo ali? Está no mesmo lugar ali. O São Paulo foi para 26 pontos, o Galo foi para 28. Os dois estão no mesmo lugar. Aí o Flamengo pega o São Paulo em casa, deixa 2 pontos, empatando, o Palmeiras consegue fazer pior. Pega o Atlético que está para baixo do São Paulo ainda e perde 3 pontos. 3 pontos perde em casa para um Atlético que veio para se defender. O Atlético veio para se defender, para tentar levar um 0-0. Essa era a estratégia do Atlético. E num contra-ataque, de repente criar uma oportunidade, como criou esse Cassierra lá que o Carlos Miguel fez uma defesaça no primeiro tempo. Mas era um Palmeiras que dominava o jogo. Um Palmeiras que teve o controle da partida. Mas, com as mexidas e com a falha do Carlos Miguel, que não pode acontecer, o Palmeiras deu brecha para uma mudança completamente de jogo. E mesmo assim ainda teve as melhores oportunidades. Né? Mas se a gente pensar exatamente no como foi o jogo, o Everson não fez uma grande defesa. Não fez nenhuma grande defesa que salvou o Galo durante a partida. Então, assim, foi um Palmeiras que não soube jogar, que não soube ganhar de um Atlético que veio para se defender. E essa história de que a Roma da Itália tem interesse na contratação de Maurício, de novo, o meio atacante do Palmeiras, sendo especulado por um clube italiano. Algumas semanas atrás, contou-se que ele poderia ir para a Atalanta. Cheguei a perguntar para o empresário dele, o André Curi, se tinha alguma negociação. O que está muito claro para mim é que o André está trabalhando no mercado italiano em busca de alternativas para o Maurício, jogador que disputou a última Copa do Mundo pela seleção paraguaia. Mas, em relação à Roma específica, o Palmeiras assegura não ter recebido proposta. Pode haver alguma conversa com o staff do jogador, mas a oferta oficial ainda não. O jogador que foi contratado por 60 milhões de reais do Internacional em 2024, o Palmeiras certamente não vai negociá-lo por menos de 120, 130 até 140 milhões de reais. A notícia é triste para o torcedor alviverde. Nesse fim de semana, a derrota em casa para o Galo por 2-1. O Palmeiras sai perdendo no placar com uma falha gritante do goleiro Carlos Miguel, chega ao gol do empate com o Felipe Anderson, mas Igor Gomes decreta a vitória do Atlético. Palmeiras, que não perdia há bastante tempo em casa, teve a chance de aumentar sua vantagem para o Flamengo, que tinha empatado pouco tempo antes com o São Paulo no Maracanã, mas no final das contas, em vez de aumentar a vantagem, o Palmeiras viu essa distância diminuir.
Hoje o Palmeiras tem 6 pontos de vantagem em relação ao Fla, com um jogo a mais. Se o Flamengo vencer esse jogo que tem a menos, a distância cai para apenas 3 pontos. O Palmeiras desperdiça ótima chance de encostar ou de abrir vantagem em relação aos demais. No Banco Parque, o Palmeiras perdeu por 2-1 para o Galo, o Atlético fez 1-0, o Palmeiras foi buscar um empate e o Atlético fez 2-1. O gol da vitória do Atlético de Igor Gomes, que estava completamente fora dos planos do Galo e só não saiu do clube ainda porque não apareceram interessados. Bom, a nova tabela de classificação tem o Palmeiras líder 44 pontos, o Flamengo vice-líder 38, o Flamengo tem um jogo a menos, tá? Se o Flamengo vence esse jogo a menos, ele vai a 41 e fica a 3 pontos do Palmeiras. Amigo triste pela Lusa, mas o domingo foi perfeito. Marias perderam para o Foguinho e nós acabamos com a invencibilidade do Palmeiras. Paulo Guabiroba, que é torcedor fanático do Galo, certamente para o torcedor atleticano foi bem legal mesmo, né? Vitória grande contra o Palmeiras, grande mesmo. Palmeiras, sequência invicta, gigante. E a vitória, especialmente no segundo tempo. O primeiro tempo eu não vi, tá? Tava vendo os outros jogos. Depois naquele mosaico lá, eu até vi, mas eu vi muito mal, porque eu tava de olho no mosaico, e aí eu tava vendo no tablet o jogo do Palmeiras e do Galo. Então, eu via só quando acontecia alguma coisa. Mas no segundo tempo que eu parei para ver, porque os outros jogos já tinham acabado, foi um Atlético muito consistente no contra-ataque, né? Incomodando, sabendo se defender, defendendo bem com o Lianco, com o Tressoldi. Eu gostei, cara. Eu achei que, enfim, o Barba conseguiu deixar uma boa impressão com esse Atlético na versão 2026. Obrigadão, Paulo, pelo superchat, cara. Nicola, por que o Palmeiras não vai atrás do Arthur? O Matheus Bardella é quem está fazendo essa pergunta. O Palmeiras está afirmando que não vai atrás de reforço para essa função de volante, tá? O Palmeiras alega que não vai mais contratar jogador, que a opção pelo Danilo era uma opção específica de alguém que o Abel gosta muito, tá bom? Cadê ela? Nicola, Palmeiras e Flamengo estão preguiçosos depois da Copa, escreve o Rodrigo Marcondes. Sobre Danilo, na manhã dessa quinta-feira o Botafogo recusou 30 milhões de euros ou 174 milhões de reais fixos do Palmeiras pela contratação do volante. Sim, o Botafogo ousou recusar uma proposta desse tamanho, mas o contragolpe veio no início da tarde. Representantes do atleta deixaram vazar uma cláusula do contrato entre as partes que prevê que o Danilo possa ser vendido para qualquer clube do exterior por 20 milhões de euros, algo que ninguém imaginava. Isso significa que, se o Botafogo insistir em não vender o Danilo para o Palmeiras, os representantes do atleta vão buscar no mercado uma oferta de 20 milhões de euros do exterior. Essa cláusula vale apenas para times de fora, para que o Danilo vá embora por 20 milhões de euros e não 30. Dessa maneira, o Botafogo teria um prejuízo de 10 milhões de euros ou quase 60 milhões de reais. Importante registrar que o Danilo quer muito jogar no Palmeiras. Ele, nas últimas horas, recusou a oferta do Zenit, que acenava com 35 milhões de euros, porque não sabia dessa cláusula de 20 milhões de euros. Importante contar ainda que o Botafogo nega a validade dessa cláusula de 20 milhões de euros. O clube assegura que tratava-se de um contrato de gaveta estabelecido na era John Textor. Os representantes do Danilo asseguram que o contrato é válido e esses 20 milhões de euros são uma realidade. Por trás de toda essa confusão há uma queda de braço importante. O Botafogo afirmando que pretende usar o Danilo na partida contra o Vitória nessa quinta-feira no Newton Santos. Se isso acontecer, ele completa o 13º jogo no Campeonato Brasileiro e fica impedido de atuar pelo Palmeiras. Deveremos ter novidades sobre essa situação muito em breve, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa por volta das 6 da tarde, trazemos atualizações importantes, beleza? Não esqueçam de deixar like, comentarem sobre o que quiserem, compartilharem o vídeo e o principal, se inscrevam por aqui, a gente volta logo mais.